Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que me escuta de qualquer lugar desse país. Eu sou o professor Jorge Gustavo, seja bem-vindo e bem-vinda a esse canal e hoje nós vamos resolver uma questão do concurso público da saúde do município de Palmas que cobrou uma parte interessante de lei orgânica. A intenção é aprofundar nessa questão para que não te sobre dúvidas, afinal de contas, foi cobrado em prova. Veja bem, o FT Copese Prefeitura de Palmas Saúde, nível superior 2024. O Estatuto dos Servidores Municipais é matéria reservada à lei complementar? Bom, para resolver essa questão, você precisa ter em mente que as principais leis que o município de Palmas utiliza para o seu procedimento legislativo está previsto no artigo 35 da Lei Orgânica Municipal. Ok? O artigo 35 da Lei Orgânica Municipal é o início de um procedimento de criação de leis que nós chamamos de processo legislativo. Portanto, a Lei Orgânica fala para a gente que o processo legislativo compreende algumas espécies normativas. E quais são essas espécies normativas? A primeira é a emenda à Lei Orgânica, né, a lei orgânica do município de Palmas. A segunda é a lei complementar, que é o que foi objeto de cobrança aqui para nós. A terceira é a lei ordinária. Beleza? Então nós temos aqui a terceira modalidade, que é a lei ordinária. Depois vem as medidas provisórias. Na sequência, os decretos legislativos. E, por fim, as resoluções. Dentre as legislações utilizadas pelo Poder Legislativo como todo, nós temos a lei ordinária e a lei complementar como espécies legislativas principais. Ou seja, é muito comum que tanto o Poder Executivo como o Poder Legislativo utilizem essas leis para legislar, para criar as normas. A diferença dessas duas normas, elas estarão principalmente no seu quórum e também na sua matéria. E é exatamente isso o que nós vamos ver aqui hoje, para você aprender a diferenciar essas duas leis e não ter problema nenhum em prova. Nesse outro quadro aqui, nós vamos montar o seguinte: nós queremos então saber qual é a diferença. De um lado, nós temos a lei ordinária, e do outro lado, nós temos a lei complementar. Tranquilo? Veja bem, quando nós falamos dessa legislação, nós buscamos a fonte, a lei orgânica do município de Palmas, nós chegamos lá no nosso artigo 41. E o que o artigo 41 vai trazer para a gente de interessante? Vamos lá ver, ó. O artigo 41, ele fala que todos os tipos de leis, elas serão votadas da seguinte forma: serão votadas em 2 turnos. Isso aqui pode ser uma pegadinha de prova, porque a lei orgânica foi atualizada, porque antes elas eram votadas em 3 turnos, ok? E o quórum de aprovação vai ser a chamada maioria absoluta, que de forma didática nós falamos que é 50% mais 1. Não é o exato falar isso, já já eu explico um pouco mais para vocês, mas para que vocês entendam, é 50% mais 1 do número de membros da casa. Então, quando a gente for fazer esse cálculo aqui, nós teremos que considerar que atualmente na Câmara Municipal de Palmas nós temos 19 vereadores. Em contrapartida, o próprio artigo 41, ele já deixa claro para a gente que as leis ordinárias também devem ser aprovadas em 2 turnos, porém ele não fala nada sobre o quórum de aprovação por maioria absoluta. Então nós fazemos uma interpretação a contrário senso
Da mesma forma, nós buscamos como fonte a própria Constituição Federal, que nos ensina isso, e nós chegamos à conclusão de que as leis ordinárias, elas devem ser aprovadas através da maioria simples, também chamada de maioria relativa, ok? Então, grave esses dois nomes. Maioria simples é sinônimo de maioria relativa. E como é que funciona o cálculo dentro da maioria simples? Bom, nós falamos que no caso é 50% mais um dos membros presentes no momento da votação. Portanto, quando nós olhamos para esse quórum de votação, nós chegamos a uma conclusão. Existe um raciocínio lógico por trás disso aqui tudo. Olha só, a lei ordinária é mais fácil de ser aprovada. E a lei complementar é mais difícil. Já que a lei complementar é mais difícil, o quórum é diferenciado. E como é que vai funcionar esse quórum? Vamos dar um exemplo aqui, ó. A casa tem 19 membros. Então, hoje, para ser aprovado um projeto de lei, se a gente dividir 19 por 2, vai ficar 9,5. E daí, para a gente aprovar um projeto de lei, nós precisamos o quê? Ó? Para o próximo número inteiro subsequente. Essa aqui é a forma correta de interpretar, tá? Próximo número inteiro seguinte. Porque senão, se a gente fosse somar mais um, ia ficar 10,5. A gente nunca ia chegar num consenso. Então, a verdade é que nós precisamos de 10 vereadores para aprovar uma lei complementar. Em contrapartida, a lei ordinária não, porque ela não precisa de 10 vereadores necessariamente para ser aprovada. Vamos supor que na sessão legislativa, lá na reunião, nós só temos 10 vereadores presentes. Então, nós vamos precisar de 50% mais um, né? Ou seja, nós vamos dividir por 2, que vai ficar igual a 5, e eu preciso do primeiro número inteiro subsequente, ou seja, mais um, que vai ficar 6. Então, para ela ser aprovada, nós precisamos de 6 vereadores. Agora, vem o pulo do gato aqui sobre a diferença da lei complementar e da lei ordinária. Veja bem, a matéria da lei complementar, quando a gente compara a matéria da lei ordinária, ela é bem menor na quantidade de assuntos. Então, se a gente for colocar de forma didática, é como se a lei ordinária tivesse muito mais assuntos e a lei complementar tivesse muito menos assuntos. Então, você percebeu como que a lei complementar ela é mais difícil de ser aprovada? A lei complementar ela tem assuntos específicos, o quórum é diferente. Então, quando nós falamos de lei complementar, temos que ter em mente o artigo 38 da Lei Orgânica do município de Palmas. E esse artigo aqui você tem que decorar. Você decora esse artigo porque o que não tiver na lei como lei complementar só pode ser lei ordinária. E professor, o que está previsto nesse artigo 38? Me acompanha aqui que eu separei a lei orgânica para você. Veja bem, meus queridos, artigo 38, Código Tributário Municipal, Código de Obras e Edificações, Estatuto dos Servidores Municipais, Plano Diretor do Município, Zoneamento Urbano sobre Direito de Uso e Ocupação do Solo, Concessão de Direito Real de Uso, Alienação de Bens Imóveis, Aquisição de Imóveis, Bens Imóveis, inclusive por doação com encargo, e autorização para obtenção de empréstimos. Portanto, se nós voltarmos aqui em nossa questão, nós vamos ver que a alternativa está correta. Por quê? Estatuto dos Servidores é sim uma matéria reservada à lei complementar. Para você que vai fazer o concurso público da educação do município de Palmas, eu preparei um combo de apostilas esquematizadas. Nesse combo você vai encontrar apostilas esquematizadas de língua portuguesa, história e geografia e legislação educacional, a lei orgânica do município de Palmas esquematizada, com 150 questões comentadas. Você também terá acesso a um audiobook da lei orgânica e videoaulas da lei orgânica e 3 bônus, que são um curso completo de redação discursiva para concurso público,
um curso de como encontrar as matérias específicas para o seu cargo e também a tabela de incidência com os assuntos mais cobrados nesse concurso. E para você adquirir é muito fácil, é só você clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo no YouTube ou no primeiro comentário fixado e tomar a decisão de começar a estudar agora mesmo para esse concurso público. E firmar o compromisso com você mesmo de renunciar à vida que você não merece e mudar a sua vida de uma vez por todas e ser aprovado no concurso público e ter a vida digna que você sempre quis. Afinal de contas, são nos momentos das suas decisões que o seu destino é traçado.